vou mostrar para vocês como é que os romanos faziam cocô há mais de 2000 anos. A gente chega aqui num outro sítio histórico de Israel, que é Cesareia Marítima. Essa região foi construída pelo rei Herodes, aquele mesmo que mandou matar as criancinhas. E aqui, compra-se a entrada, adulto 39 shekels. E o que acontece? Como a gente vem em grupo, não esquenta a cabeça com nada, porque as entradas já estão feitas, as reservas já estão feitas, o guia cuida de tudo, já está tudo incluso no pacote. Na época que foi construída pelo rei Herodes, eu estou falando da época de Cristo, 2000 anos atrás, era a maior cidade portuária do mundo. E não foi construída para os judeus, foi construída para os romanos. Então aqui vocês vão encontrar um anfiteatro, vão encontrar hipódromo, uma cidade romana completa, muito grande e litorânea. Para quem não sabe, Herodes, ele não nasceu judeu, ele foi convertido, então não era judeu de sangue. E ele trabalhava para os romanos, era como se fosse um sub-rei. Só que ele era judeu, porque se converteu ao judaísmo, e para os romanos era conveniente ter um judeu que trabalhasse para eles, digamos assim. E o Herodes fez muita coisa aqui, muita coisa de verdade, mas ele era meio cabeça louca, mandou matar muita gente, fez aquela trucidar as crianças, aquela chacina, né? Infanticídio horroroso, e muitas outras coisas mais, como matar a própria mulher e o próprio filho. O ideal é você vir acompanhado de um guia, porque se você chega num lugar como esse, olha, você não vai entender nada. Agora, com o guia te explicando, você vai ter uma melhor noção de tudo que você está vendo e poder entender, você vai estar enxergando como foi construído, quem mandou fazer e por aí vai. Esse arco original é da época dos romanos, tá? Isso daqui é antigão. Tudo em caixa. Tem mais de 2000 anos. Cesareia está às margens do mar Mediterrâneo, entre Haifa e Tel Aviv. E essas são as ruínas romanas mais impressionantes e bem conservadas de todo Israel. Nos séculos 2 e 3, Cesareia se tornou uma das cidades orientais mais influentes do Império Romano. E no período bizantino, esse núcleo romano começou a receber os pioneiros do cristianismo. Até que no ano de 639, Cesareia foi invadida pelos árabes. E assim começou o seu declínio. Esse anfiteatro romano muito bem construído e conservado. Tão bem conservado que até hoje ele funciona. Então você pode comprar sua poltroninha lá em cima, que é mais barato. Mesmo assim, lá em cima você consegue ouvir bem o que se apresenta aqui embaixo. E o anfiteatro é um pouquinho afastado do mar, porque por mais bonito que o mar seja, ele meio que atrapalha, né, na acústica. Por isso que ele está colocado de frente para o mar, mas um pouquinho afastado. O mar está logo ali. Aqui eles foram catando o que tinha sobrado, digamos assim, das ruínas e foram colocando nesses espaços para poder conservar. E aqui eles fazem uma representação das colunas capitólias, que seria a dórica, a jônica e a coríntia. São as três linhas arquitetônicas gregas que os romanos acabaram adaptando também, porque eles adaptaram tudo dos gregos, inclusive os deuses, só fizeram mudar de nome. A dórica é a base redondinha, a jônica tem volutas e a coríntia sempre é mais decorada com folhas de acalanto. Ali é o anfiteatro. E aqui a gente entra numa outra área onde pode ver uma outra parte da cidade. Toda essa parte que é o Parque Nacional é só 15% do que era toda a cidade naquela época. Olha que coisa legal, essa pedra foi encontrada aqui, tudo bem que é uma réplica. A original está no Museu de Jerusalém. É uma réplica de uma pedra que tem uma homenagem a Pôncio Pilatos, do ano 1 a.C. Assim que ele realmente existiu, tá aí a pedra em homenagem a ele. A pedra original tá lá no Museu de Jerusalém, a réplica tá aqui porque ficava aqui nessa cidade, que era a maior cidade romana dentro desse território que era a Cesareia Marítima. E esse Pôncio Pilatos é o mesmo Pôncio Pilatos da história de Jesus Cristo. Herodes é muito esperto na hora de construir os seus palácios. O palácio dele aqui em Cesareia era frente mar, tinha umas piscinas e tal, e ainda se vê os mosaicos originais, os restos que existem dos mosaicos. E lá também, em Massada, o melhor lugar lá da montanha era onde ficava o palácio do Herodes. Então ele fazia toda a obra, mas o palácio dele sempre no melhor lugar. Depois da pandemia tudo mudou. O cineminha não tem mais, aqui também tinha um restaurante, cafeteria, não está funcionando, infelizmente. Então as coisas ainda estão voltando aos poucos, não estão como antes do lockdown. Aos pouquinhos as coisas estão retornando, então quem já veio aqui vier novamente vai sentir ainda algumas diferenças em termos de serviço. Vou mostrar para vocês como é que os romanos faziam cocô há mais de 2000 anos. E ali, naquele espaço, eram as latrinas. Por debaixo daquilo corria um rio.
Então ali tinha carregador para qualquer tipo de tamanho de bunda. Ele sentava ali, fazia suas necessidades, o rio corria e já levava os dejetos direto para o mar. Olha, eu não achei muito confortável não, mas é muito melhor do que fazer no chão.